Vamos aqui então. A ação mais temida entre potências mundiais, né? Professor Rock, né? Vamos lá. Ele tem comandos. Os Estados Unidos, ele tem comandos de áreas geográficas. Sim. Áreas de Comando do Atlântico responsabilidade Norte, comando geográficas. do não sei o quê, tá? AOR. Áreas de responsabilidade geográficas. E aí eles Quais são as áreas de responsabilidade geográficas que ele não vai falar, né? Porque essa parte ele não vai falar. Então, gente, para quem não sabe, essas são as bases militares dos Estados Unidos ao redor do mundo. São 845 bases militares ao redor do mundo, tá? E aqui tem um mapa onde todas elas estão posicionadas. Tá vendo? Olha só como é que é? Então, tá aqui. têm o Indo-Pacífico, o Africano, o Central, o Europeu, o Northern e o Southern, que o Northern é a América do Norte. E aí, olha só, os Estados Unidos têm 845 bases ao redor do mundo. Pro rock é uma democracia. A China tem 3. E a China é a ditadura querendo impor a sua força sobre os outros. O Southern é a América do Sul, e o Indo-Pacífico é a Ásia toda, ali do Índico também, africano já diz o nome, o Central é no Oriente Médio e o Europeu. Então, ele tem esses comandos que são de orientação ou de divisão geográfica, e tem os comandos especiais por funcionalidade, de forças especiais, o cibernético, o de transporte e o estratégico. Tem 4. E aí eles criaram o comando espacial. E o comando espacial, ele foge de todas as regras. Por quê? E parte do entendimento que ele foge de todas as regras é pra gente compreender o quanto, claro, você sabe disso melhor que ninguém, né? O quanto o espaço é diferente. Mas do ponto de vista da astropolítica, também é diferente. Claro. Porque o comando espacial, ele tem dupla utilidade. Ele é um comando funcional, porque o espaço oferece capacidade de combate para todas as outras forças, para a marinha, para a aeronáutica, para o soldado, para o exército, para os fuzileiros navais, para a guarda costeira. Então, o espaço ele é um comando funcional, mas pela primeira vez, com a criação do comando espacial, os Estados Unidos criou uma área de responsabilidade geográfica. E aí começa o problema, porque a própria etimologia... Claro, é só quando os Estados Unidos faz que a parada existe. Se ninguém mais fizer, não tem. Né? E ele fala como se os Estados Unidos tivesse, nossa, de vento em popa na nova corrida espacial. Não, gente, os Estados Unidos está perdendo a nova corrida espacial. Palavra geográfica. Tinha que ser na Terra, né? Isso, porque geo é terra, né? Gráfica é descrição, então descrição da Terra. Mas no espaço. Isso, então por isso que eles criaram o termo astrográfica. Caramba! Entendeu? Por quê? Porque você vai estar lidando com um comando que tem uma amplitude jamais vista. Não existe nenhum outro comando na história militar que tenha o escopo e o tamanho que esse comando tem. Lógico, que aí é o quê? Tudo, né? Isso, ele começa da linha de 100 km pro infinito. Literalmente pro infinito. Então, para ele, os Estados Unidos agora não pode ser só uma polícia global. Tem que ser uma polícia intergaláctica. Né? Vai falar que tem que ser igual que é o Império do Star Wars? Porra! E aí tem muitos problemas e dificuldades com isso. Porque como é que você toma conta de um espaço desse tamanho e ao mesmo tempo oferece o suporte que esse espaço representa cada vez mais para as forças na Terra? Uhum. E um dos entendimentos estratégicos sobre o espaço é que o espaço é uma área multiplicadora de força. E esse é um conceito militar que diz o seguinte: o espaço ele potencializa as capacidades das outras forças. Ah, sim. E o que é óbvio. Óbvio, totalmente óbvio. Você não consegue hoje um soldado americano, ele precisa de um localizador de GPS, ele precisa de uma comunicação de satélite, ele precisa do auxílio de um drone que está sendo pilotado por um satélite que está dando as diretrizes e direcionamentos. Nada mais funciona se não tiver coisa no espaço. Sem essa ferramenta. Então o espaço tem essa função. E aí, tem um ponto que a gente perdeu lá atrás, mas que agora eu vou trazer ele de volta, que amarra com essa história, que é a questão nuclear. Não existe lançamento nuclear sem o apoio logístico espacial. Não existe a doutrina de MAD, que é destruição mútua assegurada, sem os satélites de leitura e reconhecimento e aviso de um lançamento de alerta de uma bomba atômica do seu inimigo. Que são satélites de leitura termal. Que é o ZenRoll faz. Isso. Todos esses satélites que vão ficar sabendo que foi lançada uma bomba. Tanto que o símbolo deles é uma águia. O próximo agora vai lançar uma raposa. Que eles ficam de olho nessas coisas aí. Mexeu, o pessoal entender, mexeu qualquer coisa, aquilo lá cria uma anomalia. Qualquer que seja, térmica e tal, o cara sabe exatamente, ó, os caras estão mexendo o negócio lá. E aí, o que podem fazer, né? A gente não sabe. Mas entendi. Mas... aí, então... O espaço, ele domina, né? O espaço, ele criou a possibilidade da guerra atômica. Sem falar nos mísseis intercontinentais balísticos. Porra, não é... Caralho, a guerra atômica, o que possibilitou a criação da guerra atômica foi a bomba atômica, não foi o espaço. O rock é muito limitado mesmo, né, velho? Puta que pariu. Que entram na atmosfera, né? Saem da atmosfera, desculpa, né? E voltam. Então, assim... Inclusive, quem tem um míssil supersônico, o único país que tem um míssil supersônico, adivinha, quem diria que é a China, não é? Não tem como você falar
E aí você me fez uma pergunta e a gente se perdeu, mas você me perguntou, agora eu lembrei. Por que a gente não teve confronto espacial? E eu ia chegar nessa explicação, mas Porque não tem tecnologia para isso. agora eu volto para ela. Uhum. Porque existiu o receio de que um ataque à infraestrutura espacial era uma preparação para um ataque nuclear. Entendi. Então você não poderia atacar certos satélites, porque na verdade o que você estava tentando fazer? Debilitar a minha capacidade de saber que você estava se preparando para um ataque nuclear. E isso é um grande problema. Porque aí você vai perceber que você está ameaça, escalando, né, você está cara? preparando uma grande ameaça. escalada. Então meio que ficou não era um acordo, mas um entendimento de que se você acertasse a infraestrutura espacial de alguém, meu, Era tipo uma declaração de guerra. isso. Quase Nuclear, isso. uma guerra nuclear. né? Então ninguém fez Eu isso. lembro, E a gente eu lembro quando o Elon Musk falou que... Quando o Elon Musk estava colocando a Starlink para funcionar, começou a botar a Starlink para funcionar, que o governo da China deu uma declaração falando que se ele colocasse qualquer satélite da Starlink sobre a China, eles iam abater com um míssil balístico. E ele não colocou o satélite sobre a China, literalmente. É porque é satélite geoestacional, né? Que fala. E não teve, né, depois dessa era espacial, uma grande guerra. O mais perto disso foi a Guerra Fria, que não virou uma guerra quente. Mas aí agora, né? E a da Rússia? Ah, não, foi a Guerra Fria que não virou uma guerra quente. Mas por que não virou uma guerra quente? Porque foi uma guerra que foi no Vietnã, foi uma guerra no Afeganistão, foi uns golpes de Estado na América Latina, né? Como não matou branco, não virou guerra mundial. Não é uma guerra, né? Não tá matando branco, né? Não matou branco, não é guerra, não é coisa de se importar, né? Não é? Então, a guerra da Rússia na Ucrânia, os russos escolheram não destruir nada cineticamente. Não foi um confronto total de ataque. Entendi. Porque Guerra total. Porra, não? Os caras com pulso eletromagnético botaram a aeronáutica da Ucrânia inteira no chão, velho. Acabou com... Mano, escolheram não destruir tudo. Caralho, velho. A Ucrânia vai pedindo acordo de paz porque não tem mais ucraniano pra lutar, velho. O que esse cara tem na cabeça falar esse tipo de coisa, velho? Na moral mesmo. Tá, o pessoal chama, né? Porque assim, primeiro que poderiam achar, guerra total, poderiam achar isso, que ele estaria. Putin está disposto a usar uma bomba atômica também. Esse medo continua valendo. Teve gente que propôs a ideia de criar um tratado para falar assim, ó, vamos identificar quais são os satélites que não pode atacar. Só que aí tem um problema. Você vai contar qual é o satélite. Você vai contar o seu segredo, né? Isso. Vamos saber, aquele então vamos mandar outro satélitezinho para ficar paradinho do lado, fotografando, só vendo, né? só espionando, entendendo como que ele funciona. Tem outra questão que a infraestrutura espacial funciona. Ela é fundamental para impedir que que o presidente americano ou o presidente de um país dê a ordem de lançamento. Sem a infraestrutura espacial não tem garantia de ordem de lançamento. Porque toda a estrutura, ou a capacidade de comando e controle está linkada com esses satélites. E alguns desses satélites têm até proteção para aguentar explosões nucleares espaciais, de radiação. E resiliência, enfim. Então, você tem um monte de medidas para conter que aqueles satélites não sejam destruídos. Então, em parte, a gente nunca teve um ataque. Amigo, quando você quer destruir alguma coisa, você destrói. Foi que nem quando a CIA quis destruir um gasoduto no fundo do Mar Báltico e eles destruíram. E ninguém falou porra nenhuma. Você, por exemplo, Rock, não gravou nenhum vídeo criticando essas ações dos Estados Unidos. Tem uma entrevista do Putin, que se eu não me engano é com o Tucker Carlson, né? Que pergunta pra ele assim, quem que destruiu o Nord Stream Pipe, né? O duto do Nord Stream, o gasoduto do Nord Stream, né? E o Putin responde, você. Aí o cara ri e tal. Não, mas falando sério. Quem destruiu o Nord Stream? Ele fala, foi a CIA. E aí o cara pergunta, mas como assim a CIA? Ele fala, não, é por capacidade técnica. A CIA tem capacidade técnica para destruir o Nord Stream. Não é por desejo, é por capacidade técnica. Ele fala, não, o satélite tem proteção contra isso, contra aquilo. Irmão, quando você quer destruir algo, você consegue. Sabe? É tipo quando você quer matar um presidente nos Estados Unidos, você mata. Espacial, porque isso poderia desencadear uma guerra nuclear. É um medo mesmo. Isso. Era um receio e era uma das grandes coisas. Agora, E você acha que é um receio? É válido isso? É a válido? gente ter uma guerra nuclear ou o satélite acabar desencadeando uma guerra O nuclear? satélite acaba desencadeando. Com certeza. É? Se você, assim, e isso é uma coisa que um confronto entre Estados Unidos e China, por causa de Taiwan, e eu tenho falado bastante disso, uma das maneiras de debilitar a capacidade americana de combate É lá no espaço. Isso, é acabar com a superioridade espacial americana. Só que existe um risco nisso, que é o risco. Eu não sei que superioridade, porque você falou, os satélites posicionados. A China também tem uma caralhada de satélite. E aí, capacidade de exploração espacial, a capacidade de exploração espacial da China hoje já é maior que a dos Estados Unidos. O que esse cara tá falando, velho?
Eu acho que o Rock, ele vive num mundo paralelo onde os Estados Unidos conseguem tudo. Velho, os Estados Unidos não é nem o país que mais registra patente no mundo hoje, é a China. A China já pisou no lado escuro da Lua, coisa que os Estados Unidos não fez. Já trouxe uma amostra do lado escuro da Lua, coisa que os Estados Unidos não fez. Quando você fala de tecnologia aeroespacial, a China já está na frente dos Estados Unidos. De novo, né, um país comunista na frente dos Estados Unidos. Nossa, que novidade. Risco de você destruir um satélite que seja um satélite crítico para o alerta de um lançamento nuclear. Os Estados Unidos podem ler a destruição chinesa de um satélite seu Como uma declaração, como isso, uma como ameaça. uma preparação para a China lançar uma bomba atômica. E é óbvio que isso vai ter que suscitar uma resposta. Então, esse perigo existe. Esse perigo é real. Nós estamos numa linha aí tênue, então. Agora, tem uma coisa que... Porque então, você não sabe quem tá no poder, né? Entra um e tal. O Biden acho que não, ele é mais tranquilaço, né? Ele é... Mas dependendo de quem entra aí. O Biden é mais tranquilaço. Porra, o Biden começou a guerra da Ucrânia e tá armando Israel até os dentes. Manda um horror de dinheiro pra Israel. O Biden é mais tranquilaço, gente. Porra, na moral, ô sacane, aí tu viajou legal. Falar que o Biden é mais tranquilo é viajar, é forçar demais a barra. Demais. Essa questão com a China é assim, o Biden tomou medidas mais duras, ou tão duras, ou deu Sim, sequências sim, do Trump, na questão tecnológica e toda. Então, existe meio que um consenso bipartidário nos Estados Unidos de que a China é o grande problema e a grande ameaça. E meio que a população, a opinião pública, todo mundo vai exigir uma resposta. Sim, qualquer coisa Qualquer coisa vai gerar, sabe? Se o balãozinho lá já fizeram aquilo, cara, imagina se destrói um satélite. O que os caras iam fazer? Caramba, tá vendo? Então, tá vendo, pessoal? O espaço, ele é um lugar estratégico pra caramba, cara. Muito estratégico. Muito, né? Assim, ó, tem uma outra analogia que fala-se muito, né, nessa discussão astropolítica, que é a ideia do high ground. Então, existe um conceito militar que é o terreno-chave, key terrain. E esse terreno, ele diz o seguinte, qual é o lugar, quais são as coisas mais importantes? Se o combate é terrestre, em solo, aquele que está no terreno mais elevado tem uma vantagem. Quando você transporta o combate para o mar, não é a elevação de terreno que faz diferença. É o quê? Corrente, onda, estreito. São outras lógicas que ditam o terreno-chave. E aí, uma das analogias que se faz mas se você está no espaço, você está no terreno elevado. Você está de cima, Sim, você tá olhando mais elevado, todo mundo. Então você pode atacar de cima e é muito mais fácil. Claro que... É lógico, é muito fácil levar um equipamento balístico pro espaço. Puta que pariu, cara. Um dos motivos de não se fazer tantas operações espaciais, um dos motivos de tipo assim, a exploração espacial ainda sendo até certo ponto limitada, a gente só ter ido até a Lua e papapá, é porque é caro, é perigoso, não é tão simples quanto ele fala. Ele fala, irmão, que é só subir os caras pro espaço, que nem aquele negócio da Red Bull, que o cara saltou de paraquedas de fora da estratosfera. A Jó leva os caras lá pra cima, eles saltam de paraquedas, já desce atirando e papapá, mata todo mundo e acabou. Na cabeça dele deve ser isso, tá ligado? A cabeça dele, ele acha que ele vai estar vivo pra ver guerrinha na estrela com arminha de laser. Porra, você tá vendo muito Star Wars. E aí tem aquela questão, né, da resposta que eu mencionei dos mísseis de terra, e isso seria um problema, porque uma capacidade não tão sofisticada é capaz de qualquer um alcançar. Então talvez essa analogia não sirva para dizer que é o terreno elevado. Mas você ainda assim, tentando aplicar essa ideia do terreno elevado, qual é o terreno-chave do espaço? O poço gravitacional. Entendi. A questão de propulsão e energia é o elemento claro. crítico do No espaço combate também. naquele espaço. Entendeu? Então, essa é uma lógica. Outra lógica Cara, na moral, o Rock fala muita groselha por minuto. É impressionante isso, velho. interessante que esses militares americanos do Comando Espacial têm feito, ou têm trazido, a ideia de que a palavra global, ela não compreende a escala e a dimensão do que nós estamos lidando quando se fala em espaço. Porque, assim, a noção de global commons, né, que eu falei. Sim, o Globo... Ai, meu Deus do céu, cara. É muito impressionante como é que ele consegue ser lacaio, porque se algum general chinês falasse esse tipo de coisa, ele ia falar de autoritarismo. Olha como é que a China é autoritária. Mas quando é os Estados Unidos fazendo isso, para ele não é um problema. Você entendeu? Para ele não é um problema. É sempre o outro que é o problema. Nunca ele ou ou os ocidentais que são um problema. Tá ligado? Aí eu viro e pergunto pro Rock, já que você falou que a Guerra Fria foi uma guerra que não se esquentou, quem que causou todos os conflitos da Guerra Fria? Quem invadiu o Vietnã? Quem que fez quem que provocou a Guerra das Coreias? Quem que fez a Guerra do Afeganistão? Quem que fez esses conflitos? Quem que pariu o Talibã?
Pô, como lá? Não serve. Não serve, né? Porque os americanos falam assim, não, tá, primeiro os conflitos eram regionais. E aí depois eles eram em várias regiões. Então eles viraram global. Um conflito hoje é global. Um conflito dos Estados Unidos com a China, da Rússia. Cara, é a melhor definição que eu li até agora do Rock. Ele não é um analista político, ele é um fã. Ele fala dos Estados Unidos como um fã. É literalmente isso, cara. Você deu a definição perfeita. O Rock não é um analista político, ele é um fã dos Estados Unidos. A análise dele é ruim, é rasa, não tem profundidade. Porque toda essa parada que ele tá falando que, nossa, olha que bom que os Estados Unidos tá fazendo. Se fosse a China fazendo, ele ia estar falando que ia ser autoritarismo. Ele fala que os Estados Unidos é um país democrático, os Estados Unidos é o país que tem o maior aparato colonial do mundo, o maior aparato repressivo do mundo. E ele chama isso de democracia. Os Estados Unidos têm 845 bases ao redor do mundo, se não me engano até mais hoje em dia, né? O país que mais aplicou golpe de Estado, e é esse país que ele chama de democrático. Não me entra na cabeça. O Rock não consegue sair do simples e ir pro complexo. É impressionante como isso acontece, cara. Ela é uma coisa global, ele pode acontecer em vários lugares simultaneamente, vai afetar o mundo todo. E aí eles começaram a usar a palavra supranacional para ser acima das nações. E aí agora, dentro do mundo espacial, eles estão usando a palavra supraglobal. Caramba, os caras estão inventando. Cara, na moral, ele vai ficar discutindo semântica aqui. Eu acho que não tem muito o que acrescentar, porque o pensamento do Rock é um pensamento raso, né? Como boa parte daquilo que ele se propõe a fazer é um pensamento raso, você entendeu? É um pensamento de uma pessoa subserviente ao capital, é o pensamento de uma pessoa que é nítido, que ele tá ali para defender os interesses do capital. Tá ligado? Ele fala de ocidental como se ele fosse ocidental. Ele é latino-americano, ele não é ocidental. Tá ligado? Mas no mais, eu vou terminar por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo no coração. Até a próxima aí. Falou!